Sabe aquele conflito de ter sonhos gigantes, ambições enormes, mas na hora de colocar a mão na massa, parece que a gente trava? Pois é sobre isso que vamos conversar. Vamos entender por que isso acontece e, o mais importante, como dá para virar esse jogo. Essa é a pergunta de 1 milhão, né? Por que tanta gente tem planos incríveis, mas na hora H a energia simplesmente some? Aquele famoso depois eu faço que acaba virando nunca. É uma cena clássica. A cabeça ferve de ideias. Ah, vou escrever um livro, vou começar aquela dieta, vou aprender a programar. Mas aí quando a gente vê, já tá no sofá rolando o feed do celular ou maratonando uma série. Quem nunca? Então vamos lá. O primeiro passo é entender uma coisa fundamental. O problema, na maioria das vezes, não é preguiça, nem falta de vontade. A coisa é bem mais biológica do que a gente imagina. E essa frase resume tudo. Preguiça não é quem a pessoa é, não é um traço de personalidade. É um comportamento, um costume. E a melhor parte é que, se é um hábito, dá para mudar. A ciência por trás disso é fascinante. Nosso cérebro foi programado lá nos primórdios para economizar energia. Então, quando ele vê uma tarefa muito grande ou complicada, uma parte dele, a amígdala, acende um alerta de perigo. E o que ele faz? Nos empurra para algo mais fácil, mais prazeroso, que dá uma recompensa imediata. Não é um defeito, é um instinto de sobrevivência super antigo. E aqui que está o pulo do gato. Se a gente entende essa programação do cérebro, a gente pode usar umas estratégias para driblar esse sistema. Dá para fazer nosso próprio cérebro jogar no nosso time. Tá, mas como se faz isso na prática? Bom, existe um plano bem simples e super eficaz, dividido em 3 passos, para a gente conseguir sair do lugar e começar a ganhar embalo. E os 3 pilares são esses aqui. Primeiro, começar com um passo tão pequeno que seja impossível não dar. Segundo, facilitar o ambiente para que a rotina aconteça. E terceiro, a regra de ouro dos 2 minutos. Vamos ver cada um deles. O passo 1 é sobre combater aquela sensação de que a tarefa é gigantesca. Um objetivo enorme paralisa. A solução? Quebrar ele em pedacinhos minúsculos. A meta é ler um livro. Não, a meta é ler uma página. Só uma. Isso tira toda a pressão e a resistência do cérebro. É como escalar uma montanha, né? Ninguém chega no topo de uma vez. É um passinho depois do outro. Beleza, agora o passo 2. Contar só com a força de vontade não funciona, porque ela vai e vem. O segredo é organizar o ambiente para que fazer a coisa certa seja o caminho mais fácil. Se o livro já está do lado da cama, a chance de ler aumenta. Se o copo d'água já está cheio, a chance de beber é maior. A ideia é tornar o hábito quase automático. E chegamos ao terceiro e último passo. E ele talvez seja o mais poderoso de todos. Tudo se resume a esse número aí. 2 minutinhos. Pensa num carro que está parado. A maior força que a gente precisa fazer é para tirar ele da inércia, né? Depois que ele começa a andar, fica bem mais fácil empurrar. A regra dos 2 minutos é exatamente isso. O mais difícil é começar. Então o compromisso é fazer qualquer tarefa por apenas 2 minutos. Quer arrumar a casa? Arrume uma gaveta por 2 minutos. Quer meditar? Medite por 2 minutos. O objetivo é só começar. Certo, a regra dos 2 minutos fez o carro andar, mas como a gente faz para ele pegar velocidade e não parar mais? É aí que entra a mágica do que chamam de momentum, ou seja, o embalo. Não é só sobre dar a partida, mas sobre construir uma força que se mantém sozinha. E para manter esse ciclo girando, tem um detalhe que faz toda a diferença: a recompensa. Logo depois de fazer a pequena ação, é essencial se dar um pequeno prêmio. Pode ser tomar um café gostoso, ouvir uma música, qualquer coisa que o cérebro entenda como, opa, isso foi bom. Essa pequena associação positiva vai literalmente ensinando o cérebro a querer repetir aquele comportamento. Uma boa forma de enxergar isso é pensar que cada sonho começa como uma faísca, uma chama bem pequena. Cada ação que a gente toma, não importa o quão pequena, é como um graveto que a gente joga nesse fogo. No início não parece muito, mas se a gente continua alimentando, essa chama vira uma fogueira. E um lembrete importante, a jornada não vai ser perfeita. Vai ter dia ruim, vai ter falha, e tá tudo bem. O mito da perfeição só atrapalha. O segredo não é nunca errar, é só voltar pro trilho no dia seguinte. E lembrar sempre, a gente acha que precisa de motivação para agir, mas na verdade é o contrário. É a ação que cria motivação. Então fica essa reflexão, ninguém que realiza coisas incríveis nasceu pronto. Todas essas pessoas também tiveram que dar um primeiro passo. A questão nunca foi esperar o momento perfeito, mas sim criar esse momento com uma pequena atitude. Então qual vai ser a pequena chama que vai ser alimentada hoje?